Estamos de volta com o Gazeta Entrevista. No Acre, são 15 para as 2 da tarde. Estou aqui com Jorge Santos, camarada que coordena aí a Defesa Civil no município de Rio Branco. Nosso Rio Acre começou novamente aquele samba do Rio doido, né? Uma hora sobe, outra hora desce. Qual é a última medição mesmo? Aquele número que eu falei lá no início, 13,68, está valendo? Isso, é a medição de meio-dia, 13,68. Aí a cota de alerta, 13,50. Cota de alerta 13,50 e transbordamento 14. Então nós estamos aí a 22? 32 centímetros para chegar à cota de transbordamento. Já tem algum bairro atingido? Não. Não, no momento ainda tem algumas... a partir do momento dos 13,50 ele já começa a dar uma espalhada nas áreas de várzea, mas de forma mais intensa a partir dos 14 ele começa a atingir um pouco ali a região do Ayrton Senna, a região da Baixada da Habitasa ali próximo a Judite Paiva, naquele córrego que tem, que aquele córrego ele modula com o nível do rio, e ali no Santa Terezinha, na saída da Amadeu Barbosa, desce, ao invés de pegar a ponte, pega um pouco à direita, a gente já começa a sentir alguma coisa de água nessas áreas. E como é que estão os trabalhos da Defesa Civil em relação a atendimento, acolhimento dessas famílias, possíveis famílias atingidas? Então, de novembro a abril, acontecem 75% das chuvas na Amazônia Sul-Ocidental. No Acre também não seria diferente. E 75% dessas chuvas acontecem nesse período. E janeiro, fevereiro e março são os meses mais chuvosos da nossa região. A média de chuva de janeiro é 280 milímetros mensais, de fevereiro também a mesma coisa, março já começa a dar uma diminuída, 267 milímetros. Para você ter uma ideia, nos primeiros 17 dias de janeiro já choveu um pouco acima de 90%, 94% da chuva para todo mês já choveu em 17 dias. Então a gente está com esse processo de elevação muito forte do nível do Rio Acre ao longo de toda a bacia. O Rio Acre nasce acima de Assis Brasil, na região do Peru acima de Assis Brasil, passa por Brasileia, Chapuri, Capixaba até chegar em Rio Branco. Antes de chegar em Rio Branco, o Rio Acre recebe água do Rio Chapuri em Chapuri, recebe água do Riozinho do Rola aqui acima de Rio Branco. E todos esses contribuintes ajudam na elevação do nível do Rio Acre. A gente teve uma precipitação muito forte em Assis Brasil de anteontem para ontem, que elevou em 3,43 metros em apenas 12 horas o nível de Assis Brasil. E Capixaba também? Isso. Essa água está passando agora por Brasileia, que já está tendenciando a estabilizar, está passando por Chapuri, e Capixaba é o município que tem apresentado o maior índice pluviométrico para esse período. Capixaba está chovendo bem mais que Rio Branco e que em Assis Brasil. Já ultrapassou os 320 milímetros as chuvas em Capixaba. Choveu 184 milímetros em 2 dias em Capixaba. Então, todos esses fatores associados estão fazendo com que o nível do Rio Acre em Rio Branco se eleve e hoje ele está 13,68, com tendência de atingir a sua cota de transbordamento aí pela noite de hoje e amanhã de sexta-feira. Vocês já estão preparados para a cota de transbordamento ser ultrapassada? É isso. A prefeita Socorro Neri, ela lançou o plano de contingência já na terça-feira, mas na segunda-feira já tivemos uma tratativa com o chefe do Gabinete Civil do governador, onde ele se colocou à disposição toda a estrutura do parque para que a gente pudesse iniciar e operacionalizar aquilo que preconiza o plano de contingência. Que o início é a limpeza, a verificação da estrutura do parque de exposição com relação à instalação elétrica, hidráulica, com relação à limpeza e roçagem. E hoje, pela tarde, a gente está concluindo os 100 primeiros abrigos. Eu queria que você pudesse explicar para o telespectador. Tem uma palavra feia, chamada resiliência, que traz aquela ideia, a ideia é simples, é a capacidade que o poder público e as instituições têm em dar respostas aos fenômenos naturais, né? Então, se nós temos muita cheia, como é que o poder público se organiza e as instituições se organizam para dar respostas àquilo, amparar as famílias atingidas? Da mesma forma, a seca, incêndios, enfim. O que o poder público construiu nos últimos anos que é preciso ser preservado? Que as pessoas precisam entender isso, né? A Política Nacional de Proteção e Defesa Civil, ela preconiza 2 eixos básicos de atuação do poder público e da comunidade em circunstância de desastre. Que o primeiro eixo é gestão de risco, onde na gestão de riscos o desastre ainda não aconteceu. E é na gestão de risco que nós executamos 3
três eixos básicos, que é prevenção, fazer com que algum ato, ameaça ou vulnerabilidade não aconteça. Mitigação, se existe a vulnerabilidade, a gente precisa reduzir a vulnerabilidade. E a preparação, que é esse momento que a gente está passando agora. Então, essa fase de gestão de risco é a fase do pré-impacto do desastre. Quando o desastre acontece, a gente vai para a gestão de desastre, que é as ações de resposta e reabilitação. As ações de resposta se dividem em socorro e assistência. O socorro é tirar a pessoa ou a família de uma situação de risco e colocá-la numa situação segura. E a assistência é executar aquilo que está preconizado na Carta Humanitária das Nações Unidas, que é fornecer a proteção, o abrigamento, a alimentação e a saúde em circunstância do desastre. É isso. A resiliência, como você falou, a resiliência é um termo utilizado na engenharia, que é quando um determinado corpo físico sofre um esforço acima daquilo que lhe é permitido e quando esse esforço acaba, ele se recupera, ele volta a ser aquilo que era antes. E isso veio para a psicologia das emergências e do desastre, utilizado na psicologia dos desastres, que diz o seguinte, que é quando uma população, uma pessoa é atingida por um desastre e quando tudo volta à normalidade, ela tem a capacidade, tem a força para assimilar. Mas o que foi que vocês construíram que precisa ser preservado? Essa parceria, por exemplo, você pertence ao município, trabalha para o município, mas o município de Rio Branco, ou qualquer outro, sem o governo do estado, é pouca coisa. Certo. Então, o que é preciso preservar, cuidar? Aí, do ponto de vista, a gente tem, partindo para, ainda na lei, para explicar um pouco, a lei da Política Nacional de Defesa Civil, ela define as atribuições e responsabilidades do município, do Estado, da União e o que é feito em conjunto. Certo. Tudo isso. Como o desastre acontece no município, o município é o responsável por fazer a primeira ação, que é aquilo que a gente está fazendo agora. Quando a magnitude do evento atinge uma proporção muito grande, aí a gente recebe o apoio do governo do Estado, recebe o apoio do governo federal por intermédio da decretação de situação de emergência. Como atitude de prevenção, essa é uma ação conjunta que aconteceu, a gente tem várias famílias que foram realocadas nos programas habitacionais do governo do Estado. Temos os diversos programas habitacionais, mas com maior ênfase para a Cidade do Povo. Então, foi uma dos fatos positivos que aconteceu exatamente, porque ano passado o nível do Rio Acre atingiu 14 metros e 27 e nós tiramos 5 famílias. Se não tivesse tido algum programa habitacional, a gente estava com essa mesma cota entre 70 e 80 famílias já nessa mesma cota. E isso são atitudes de prevenção e de mitigação do risco do desastre. Mas a gente precisa compreender que isso também é um fenômeno histórico, social, econômico, cultural e ambiental. Porque se você tem uma ideia, os municípios do estado do Acre, dos 22 municípios, só 4 não se consolidaram a sua área urbana nas margens de um rio. Capixaba, Acrelândia, Bujari e Senador Guiomar. O resto tudo começou errado, né? O resto todos foram, porque na época ainda do início da formação das cidades, no século passado aqui na nossa região... A primeira coisa que desgraçaram foi a mata ciliar. O rio era o verdadeiro meio as vias de transporte da nossa região, né? Então somente esses municípios aqui não são, o resto todos são banhados. Cruzeiro do Sul, Porto Walter, Rodrigues Alves, Mâncio Lima, Tarauacá, Feijó, Santa Rosa, Jordão. Jorge, eu queria que você fizesse uma reflexão aqui, aproveitasse o momento. Todas as vezes, a prefeitura outro dia, na semana passada, voltou a fazer limpezas de igarapés e de nascentes d'água, porque jogam muito lixo ali. Então, assim, é claro que o poder público, ele é ausente sim, ele é incompetente em muitas áreas, e a população tem razão de reclamar. Agora também, vou lhe dizer, tem muito morador que ele não vacila em jogar um saco de lixo onde não se deve. Quais são os prejuízos efetivos que isso traz? No mês de novembro, a gente teve uma chuva muito forte. Choveu 50 milímetros em 3 horas. E essa chuva ocasionou transtornos muito fortes na rede de drenagem urbana, no sistema de trânsito, na mobilidade urbana e das vias estruturantes da cidade de Rio Branco. Com isso, a prefeita Socorro Neri, ela lançou a operação de inverno, que é uma atuação conjunta onde nós temos 2 objetivos básicos, que é limpeza
dos igarapés de maior porte que corta a cidade de Rio Branco e desobstrução da rede de drenagem. Essa ação é uma ação conjunta de vários órgãos da Prefeitura, em parceria com o Corpo de Bombeiros, em parceria com o Exército. A limpeza, a gente começou a limpeza do Igarapé do Almoço com a equipe da Secretaria Municipal de Zeladoria da cidade, do Exército e do Corpo de Bombeiros, onde só no Igarapé do Almoço foram retiradas 70 toneladas de carcaça de carro, fogão, geladeira. 70 toneladas? 60 toneladas. 60 toneladas. Aproximadamente 15 caçambas daquela de um eixo aí só. Aí é de lascar. E garrafa PET, todo isso, se a gente não tivesse feito esse processo de limpeza, nessa chuva que deu agora de 89 milímetros em janeiro, nós teríamos tido processos de enxurrada no Igarapé do Almoço. Agora, também a prefeitura poderia, não tem como passar o tempo inteiro com aquelas bicicletinhas falando, não jogue lixo, não jogue lixo. Também tem lixo onde as pessoas jogarem? Tem aquele recipiente onde as pessoas podem jogar o lixo? É porque há uma cultura de, como a gente fala antigamente, né? Vou jogar no mato, vou jogar no mato, e aí vai para o rio, né? Mas concomitante a essas ações, a CEMEIA, por intermédio da secretária Paola, entrava nos bairros, por exemplo, no Igarapé do Almoço, ali é Recanto dos Buritis, Santa Inês, e ela com a equipe da educação ambiental, que também ela fez uma formação com o pessoal da Garibaldi Brasil do Exército e fez uma ação de educação ambiental nessas áreas. Falta muito um processo de conscientização da população, de formação, porque isso vai ter um retorno, sempre tem um retorno, né? E esse retorno, quando se joga lixo num curso d'água, o retorno muitas vezes é a enxurrada que vai atingir as nossas casas. A população dessas áreas também tem um processo de convivência com o risco das inundações, né? Muita gente já esperam aquilo? Já faz parte? Já esperam. Então a gente precisa ter a população precisa se conscientizar que ela também é um agente responsável nesse processo. A gente sabe que o poder público, cabe ao poder público, dentro da sua atribuição legal, também fazer todo o seu papel. Mas a população, a cidade não vai tirar lixo do Igarapé se não jogar lixo no Igarapé. Queria agradecer a sua participação aqui no programa. A gente agradece, estamos à disposição. Gazeta Entrevista volta logo após o intervalo.